princípio da proteção integral e o trabalho da criança e do adolescente no Brasil, citado em quase todos os acórdãos do TST. É uma autoridade no assunto, lamentamos muito não tê-lo como magistrado, mas ficamos aliviados que ele não se desligou do efetivo combate ao trabalho infantil, dando sempre sua eficaz contribuição. Tem a palavra o doutor Roberto Liva. Desembargadora Rosmarri, eu, em primeiro lugar, além de saudá-la na sua pessoa, me permitam, saúdo também os demais desembargadores, juízes, servidores, membros do Ministério Público que aqui estão, auditores fiscais, enfim, a todas e todos. Eu quero dizer que é uma satisfação imensa estar novamente aqui, uma honra para mim, a convite do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, para falar sobre esse tema que me é muito caro. Como ela já antecipou, me aposentei da magistratura, mas da causa, enquanto houver um único trabalhador, uma criança ou um adolescente sendo explorado pelo trabalho, eu acho que nenhum de nós pode se afastar do combate ao trabalho infantil. E por isso, esse evento é tão significativo, e ela sabe que cheguei agora e daqui a pouco estou retornando porque é aniversário do meu neto, mas não podia recusar jamais o convite da desembargadora e a honra que ela está me proporcionando. Agradeço também ao juiz Luciano, com o qual mantive contatos, e os servidores da Escola Judicial, a Fabiola, a Teca, enfim, todos que me apoiaram. E quero deixar um abraço, já de início, ao desembargador João Batista Martins César, meu querido amigo do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que lamento não tê-lo ouvido de manhã. E, doutor Olímpio, é uma honra também estar ao seu lado nesta mesa. E, dito isso, vamos ao nosso tema. Já faz algum tempo que eu estudo a questão do trabalho infantil e não faz muito tempo que eu comecei a desenvolver a defesa dessa ideia que vou expor hoje às senhoras e aos senhores, com o intuito, pelo menos, não de convencer a todos, porque isso seria muita pretensão, mas de promover uma reflexão a respeito do que será defendido aqui, né? E já antecipo que eu vou defender. A idade mínima para o trabalho no Brasil já é, independentemente de vontade ou não, de quem quer que seja, juridicamente falando, 18 anos. Tá? Então, vamos lá. Antes de falar especificamente a respeito, deixa eu marcar o horário aqui para não me exceder. Isso, gostamos de ouvi-lo. Eu penso, não sei se já falaram a respeito de números aqui de manhã, acredito até que o desembargador João Batista tenha falado alguma coisa. Não? Tá, então vamos aos números. Nós estamos vivendo uma tragédia mundial. No início de 2020, foi o último levantamento feito pela Organização Internacional do Trabalho e pela Unicef, nós tínhamos 160 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de idade sendo explorados pelo trabalho no mundo todo. Desses 160 milhões, 79 milhões estavam naquelas que são consideradas as piores formas de trabalho infantil. Esse relatório da OIT é divulgado de 4 em 4 anos. Esse último é do início de 2020. Em 2016, que foi o anterior, próximo será em 2024, nós tínhamos 152 milhões de crianças e adolescentes trabalhando. Então, vejam a elevação que houve nesses 4 anos. O pior, se nós estamos falando em início de 2020, nós não estamos considerando a pandemia e o que aconteceu durante a pandemia, onde as crianças foram as maiores vítimas e o trabalho infantil explodiu no mundo também. No Brasil, nós tínhamos
O IBGE divulgava anualmente pesquisas sobre trabalho infantil, pesquisa nacional por amostra de domicílio, depois passou a ser a PNAD-C, né? Pesquisa nacional por amostra de domicílio, me falhou agora. O C? Contínua, exatamente. E aí, comemorou-se, primeiro nós ficamos de 2016 a 2019 sem nenhuma divulgação de números sobre o trabalho infantil. Aí, por iniciativa do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, eu fui um dos subscritores, inclusive, dessa carta, o desembargador João Batista também, a desembargadora Rosmary também. Foi cobrado que o IBGE divulgasse os números, porque, afinal de contas, política pública se faz a partir de dados e de pesquisa, né? De dados científicos. Em 2019, nós tivemos, então, publicado em dezembro de 2020, os resultados de 2019. Nós tivemos, depois de vários anos, e foi a última pesquisa publicada, depois de 2020, não tivemos outra, quando a publicação era anual, tivemos comemoração, dizendo que o trabalho infantil caiu para cerca de 1.800.000. Esses números são questionáveis. Tem até uma publicação do juiz Zé Palmeira Sobrinho, em que ele trata exatamente dessa matéria. Fala, olha, os critérios foram modificados, mas não é só esse o problema, porque 1.768.000, para ser mais exato, é o que o IBGE considera como trabalhador infantil no Brasil a partir da PNAD publicada em 2020, em dezembro de 2020. Só que o próprio IBGE esclarece que eram 2.003.000 crianças e adolescentes que trabalhavam em atividades econômicas ou de alto consumo. Para mim, isso é trabalho infantil. Então, os números, na verdade, mesmo nessa pesquisa aqui, infelizmente, eu sou ex-ibegiano, e hoje eu vejo que a gente olha para o IBGE com alguma desconfiança por tudo o que aconteceu nos últimos anos. Infelizmente, maior proximidade, não apenas geográfica, mas cultural, econômica e uma série de outras características, e diz que além da família, da sociedade e do Estado, a comunidade também é responsável por proteger crianças e adolescentes. Então, nós não demos conta dessa proteção. Aconteceu o que o jornalista saudoso jornalista Gilberto de Menstein, falava num livro que ele escreveu sobre a cidadania de papel. Está tudo assegurado no papel. Na prática, a gente não está dando concretude ao que nós prometemos para essas crianças e adolescentes. Aí vem a questão da idade mínima. Vem a questão da idade mínima. Bom, o TRT da 9ª região já aderiu aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, são 17, e até objetivos, seria a Agenda 2030, quer dizer, coisas que devem ser concretizadas até 2030. E dentre esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nós temos 2 que merecem particular atenção. O 4, que trata da educação, e o 8, que trata do trabalho decente. E há a meta 8.7 desse Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8, que diz o seguinte, que não há mais espaço para trabalho degradante infantil, não há mais espaço para as piores formas que devem ser eliminadas imediatamente. E até 2025,
daqui 2 anos, o mundo deveria, porque não vai, eliminar todas as formas de trabalho infantil. Então, essa luta é planetária, é de todos nós, e nós precisamos, cada um de nós, precisa ser um combatente, precisa lutar contra o trabalho infantil. Eu vejo aqui, e a desembargadora Rosmarie insistindo, que todos usem na lapela, não é? O catavento de 5 pontas. Ele representa os 5 continentes girando e lutando contra o trabalho infantil e a criação de um brasileiro. Então, devemos nos orgulhar desse catavento e do que ele simboliza. E a eliminação do trabalho infantil deve ser um compromisso de todos nós, todos aqueles que acreditam num futuro melhor para as crianças e adolescentes. Sobre o tema, eu estava falando até com a Fátima, do Ministério dos Direitos Humanos, né, onde meu amigo Ariel Castro Alves estava até dias atrás, e para ela levar essa ideia também para o Planalto, né, fica já aqui o pedido a respeito. Tem até um livro que é coordenado pelo desembargador João Batista, pela juíza Eliana e pela pesquisadora Gabriela Marcasso, está sendo lançado esse mês. Qual é o título do livro mesmo? Eu tenho aqui. Mas, enfim, bom, é sobre criança e trabalho infantil. E esse livro, eu escrevi um artigo no livro que tive a honra de, a convite do desembargador João Batista, escrever um artigo nesse livro que é justamente sobre esse tema. Elevação da idade mínima, a idade mínima já é 18 anos no Brasil, para o trabalho. Educação, associada a essa ideia, é educação. E antes da pandemia até, eu comecei a escrever um livro que ainda está em gestação, tentando aprofundar essa análise acerca do porquê a idade mínima já é 18 anos. E por que precisa ser aprofundado? Bom, primeiro porque a Constituição diz que não é. O artigo 7º, inciso 33 da Constituição, diz que a idade mínima para o trabalho é 16 anos, exceto na condição de aprendiz, a partir dos 14. O artigo 403 da CLT diz a mesma coisa. O ECA tem sua redação, por incrível que pareça, ainda desatualizada, né? Precisa ser atualizado. Mas, pela Constituição e pela legislação infraconstitucional, a idade mínima hoje é 16 anos, exceto na condição de aprendiz, a partir dos 14. Mas, então, por que defender que a idade mínima é 18 se está na Constituição que é 16? Bom, em algumas situações, a idade mínima no Brasil para trabalhar já era 18 anos antes disso que eu vou falar aqui. Por exemplo, é proibido o trabalho noturno para quem ainda não completou 18 anos. É proibido o trabalho noturno para quem ainda não completou 18 anos. Entenda-se por trabalho noturno, aquele praticado das 22 às 5 horas, eu acho até que, acho não é o termo correto, eu penso que deveria ser uma jornada mais dilatada, das 19 de um dia às 7 do outro, para crianças e adolescentes, criança nunca, né? Uma proibição. Ao livro, Trabalho Infantil, Tantas Mãos Pequenas Privadas de Dignidade. Está sendo lançado esse mês pela editora Lacier, de Campinas. E na zona rural, trabalho noturno, aquele considerado das 20 às 4 se for na pecuária, e das 21 às 5 se for na lavoura. Né? Além do trabalho noturno, já não era permitido para quem não tinha 18 anos, trabalho insalubre, perigoso e penoso. Naqueles locais prejudiciais à formação, ao desenvolvimento físico, psíquico, moral e social do adolescente, também é proibido.
A Convenção 182 e a Recomendação 190 da OIT trata das piores formas de trabalho infantil e o Brasil regulamentou essas piores formas em 93 itens, que é a lista TIP, lista das piores formas de trabalho infantil, que vedam expressamente trabalho naquelas 93 situações. Então, já havia, em determinadas situações, proibição de trabalho antes dos 18 anos de idade no Brasil. Mas, desde 2009, veio a Emenda Constitucional 59 e alterou a redação do artigo 208 da Constituição da República Federativa do Brasil, que trata do dever do Estado com a educação. E lá está dito que esse dever será efetivado mediante a garantia de, e aí vem o inciso 1º e diz, educação básica obrigatória dos 4 aos 17 anos de idade. Antes, a educação obrigatória era do ensino fundamental, não entravam a pré-escola e não entrava o ensino médio. Hoje, a pré-escola dos 4 aos 5 anos é obrigatória, a creche também tem obrigatoriedade, antes faz parte da educação infantil, mas, em termos educacionais, pela LDB, a Lei 93/94 de 96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a pré-escola está inserida nessa faixa, e a LDB também se adequou ao texto constitucional. A pré-escola está inserida nessa faixa, 4 e 5 anos, dos 6 aos 14 o ensino fundamental e agora também o ensino médio, que numa situação de normalidade, sem reprovação, sem retenção, o aluno vai cursar dos 15 aos 17 anos, às vésperas de completar 18. Pois bem, o que isso tem a ver, cumpre agora perguntar, com a idade mínima para o trabalho no Brasil? E a resposta é tudo, absolutamente tudo. Em termos jurídicos, nós temos a Convenção 138 da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, que diz que os países membros, e o Brasil não é só membro, ele é inclusive fundador da OIT, deverão, isso está no artigo 1º já, deverão seguir uma política nacional que assegure a efetiva abolição do trabalho infantil e eleve progressivamente a idade mínima de admissão a emprego ou a trabalho a um nível adequado ao pleno desenvolvimento físico e mental do jovem. Bom, se isso não basta, o artigo 2º aí é definitivo. Ele diz, o artigo 2º, no seu item 3, que a idade mínima para o trabalho não poderá ser inferior à idade da conclusão da escolaridade compulsória, do ensino obrigatório. É conveniente ressaltar, já neste momento, que a Convenção 138 tem força normativa no Brasil. Ela é de cumprimento obrigatório. Para mim, ela tem status constitucional por versar sobre direitos humanos fundamentais, direitos fundamentais. Mas essa não é a posição dominante, porque ela não foi ratificada com quórum específico e tudo mais. Então, prevalece a posição de que essa convenção tem status supralegal, ou seja, abaixo da Constituição, mas acima das leis ordinárias. De qualquer forma, ela tem que ser cumprida. Aí alguém poderia dizer, bom, a Constituição vai contrária a esse entendimento, porque a Constituição diz que a idade mínima é de 16 anos. Só que a Constituição, no artigo 7º, mesmo que está o inciso 33, diz que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais
além de outros que visem a melhoria da sua condição social. E eu não tenho dúvida que, em vez de trabalhar, se a criança e o adolescente puderem estudar, isso é uma melhoria da condição social para essas pessoas que o ECA diz estão em peculiar condição de desenvolvimento. Muito bem, se a Convenção tem força normativa, ainda supralegal, ou para mim até constitucional, com status constitucional, nós temos duas premissas aí para analisar. Primeira, desde o advento da Emenda Constitucional 59 de 2009, o ensino médio passou a ser obrigatório no Brasil. O ensino médio, numa situação normal, termina às vésperas de o adolescente completar 18 anos. Então, se o ensino médio obrigatório vai até aos 18 anos, primeira premissa, vem a segunda. Qual é? Com força normativa, a Convenção 138 da OIT diz que ninguém poderá trabalhar antes do término da educação compulsória. E aí o silogismo jurídico me parece irrecusável. Se você obrigatoriamente tem que estudar até completar 18 anos, e se você não pode trabalhar antes do término do ensino compulsório, a idade mínima no Brasil para o trabalho, repito, independentemente de vontades até do legislador hoje, já é 18 anos no Brasil. Tem um outro ponto da LDB que torna inconciliável a educação proposta com trabalho antes dos 18 anos de idade. O artigo 24 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece que a carga horária, o número de horas-aula no ano deverá ser elevado progressivamente até atingir 1.400 horas. A mesma LDB diz que o número de dias letivos, 200. Então, dividam 1.400, nós estamos falando de educação integral, em tempo integral, assegurado, que não é só tempo, tá? Ninguém pode pensar que educação boa é aquela que você faz o menino ou a menina sentar numa cadeira e ficar 8 horas lá, ouvindo alguém falar, não é isso. Mas, se nós temos uma carga horária que vai ser elevada para 1.400 horas, dividido por 200 dias letivos, isso dá 7 horas aula dia, e se nós imaginarmos que nós estamos falando de uma educação que ainda vai exigir que a criança e o adolescente, nesse caso o adolescente, cumpra suas tarefas em casa, como é que alguém pode imaginar um adolescente estudando 7 horas, fazendo tarefa de casa e trabalhando? Ou nós estamos brincando, legislando de brincadeira, e isso não tem seriedade. E atentem para uma coisa, até março de 2022, o ano passado, essa carga já deveria ter sido elevada para 1.000 horas, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB. Foi? Não foi, todos nós sabemos, mas deveria ter sido. Então, nós precisamos lutar para que isso efetivamente aconteça. Ou então, nós chegaremos à conclusão de que nós vamos continuar postergando indefinidamente essa proposta de educação melhor para quem não nasceu em berço dito esplêndido. Porque os meus netos, os filhos dos meus filhos, já estudam dessa forma.
Eles têm o contraturno, fazem inglês, fazem atividades físicas, fazem uma série de coisas. Eu não tive isso, mas eles têm, graças a Deus. Meus filhos tiveram. Então, nós não podemos imaginar que os filhos dos mais pobres não tenham esse mesmo direito, até porque isso atenta contra uma nação que se pretenda incluir-se no mundo globalizado também, porque os outros estão investindo em educação, e se nós não fizermos o mesmo, nós todos seremos excluídos dessa competição, porque não teremos condições de competir. Já estamos perdendo espaço em ciência, em tecnologia, enfim. Eu digo mais, conversávamos há pouco, há que se pensar em conjuminar necessidade de educação com renda mínima. Nós tivemos recentemente bolsa taxista, né? Por que não tem uma bolsa ensino médio? Por que não remunerar o ensino médio para os mais carentes, para que o menino não tenha que trocar a educação pela possibilidade de comprar um tênis? Ou a menina? Por que não pagar? E aí exigir, claro, frequência, né? A partir de um certo momento, mas isso depois, porque a gente costuma falar muito em meritocracia no Brasil, em condições absolutamente desiguais. E aí não existe meritocracia nenhuma, né? Aqueles que estão favorecidos vão ascender social e economicamente. Os que não estão ficarão nos subterrâneos da pobreza como estão até hoje. Então, se é para falar e tratar com seriedade, uma pena que não a ouvi de manhã, Fátima, mas leve essa mensagem. Se nós queremos tratar educação e trabalho com seriedade, nós precisamos que o governo, não só o governo, mas né, que nós todos nos engajemos nessa proteção. Não há necessidade para que isso aconteça sequer de alteração constitucional. Porque, como já dito, a Constituição já diz, ela alberga tudo aquilo que for mais favorável para o trabalhador. E não explorar crianças e adolescentes no trabalho, sem dúvida, é mais favorável. Agora, para além das razões jurídicas, há outras, e educacionais, né? Há outras que justificam essa elevação da idade mínima. Nós estamos vivendo num país de pleno emprego? É evidente que não todos nós sabemos. Embora a Constituição pregue o pleno emprego, não é isso que acontece no Brasil. Bom, num país de milhões de desempregados, você permitir que criança e adolescente trabalhe é uma dupla crueldade, porque você tira o pai, ou aquele que... o pai ou a mãe, enfim, quem deveria estar trabalhando para sustentar a família, para tornar arrimo de família aquele que deveria ser protegido, a criança ou o adolescente, dizendo que ele precisa contribuir com o sustento da casa. Isso é uma falácia, né? Nós estamos alimentando mitos com isso. O trabalho precoce alimenta um círculo vicioso de pobreza e de miséria interminável. Aquela história do avô era pobre porque não estudou, o filho, a mesma coisa, o neto, e assim, essa miséria intergeracional vai se reproduzindo incessantemente. A elevação da idade mínima promoverá inclusão e equidade socioeducacional. Também estaremos pensando em desenvolvimento físico e biopsicossocial e preparação efetiva para ingresso no mercado, no mundo do trabalho, quando isso efetivamente for o tempo certo, né?
Tem também a questão da expectativa de vida. Os dados ficaram muito difíceis de ser acessados nos últimos anos, mas eu ainda consegui acessar no IBGE, embora não consegui extrair a tabela, porque está em ODS, XLX, enfim, antes era tudo em PDF, você clicava lá e... Mas a última tábua de mortalidade publicada pelo IBGE diz que a expectativa de vida de quem nascia, essa tábua é de 2021 e refere-se a 2020. Portanto, ela não considera a pandemia. Tá? Como os números do... Então, não considera a grande quantidade de mortes que houve durante a pandemia. Como aqueles números do IBGE também não. E de 2019 para cá, sobre trabalho infantil, não teve mais nenhuma pesquisa divulgada pelo IBGE. Pois bem, essa tábua de mortalidade, e os paranaenses são felizes, hein? Estão com 77,8 anos de idade para quem nasce hoje, de expectativa de vida. No restante do país, a média, 77 anos de idade. Mulheres sempre vivem um pouco mais, homens um pouco menos. Não sei a razão, mas acho que porque são melhores. Né? Mas vocês sabem, em 1940, quando essa tábua de mortalidade começou a ser divulgada, qual era a expectativa média de vida do povo brasileiro, de homens e mulheres? 45,5 anos de idade. Então, se você falasse, bom, com 45 anos, se o sujeito começou a trabalhar com 10, ele só vai trabalhar 35 e morre, pronto. Hoje não. Se você começar a trabalhar cedo, o que vai acontecer na sua vida é que você só vai trabalhar por muito mais tempo. Né? Até porque tem a questão previdenciária também, que não leva mais em conta o tempo de serviço. É tempo de contribuição. Exploração, trabalho infantil explorado não tem contribuição, porque nem pode ter. Só vai ter se entrar na Justiça do Trabalho, porque aí vai ser reconhecido e vai mandar pagar. Bom, vai mandar agora, não pode mandar mais nem pagar a Previdência, porque a competência não é nossa, e me permito me incluir ainda nesse mundo da Justiça do Trabalho, porque dele também não pretendo me afastar. E nós estávamos caminhando, sem dúvida, para uma vida centenária. E sem perspectiva até de aposentadoria antes. Então, para que começar? Não pode começar a trabalhar muito cedo, não pode. Né? Equações como essas são perversas. Então, já me encaminhando para o encerramento, nós precisamos entender... tem outro fator, olha. Difícil acessar hoje também, no Ministério da Saúde, os dados sobre... Espero que melhore esse acesso agora, né, Fátima? Mas ainda está difícil. Acessar dados do SINAM. A última informação que eu tenho sobre 11 anos de pesquisa não, de dados mesmo, coletados, se refere, acho que a 2019 ou 2018, não me lembro ao certo. Ocorreram, em 11 anos, mais de 43 mil acidentes do trabalho envolvendo crianças e adolescentes que deveriam estar na escola e não trabalhando. Mais de 23 mil foram acidentes graves. 261 crianças morreram. Então, são crianças, adolescentes, perdendo braços, pés, mãos, a vida. Para você conseguir enxergar a gravidade disso, é muito simples.
Eu estou em São Paulo para o aniversário do meu neto de 12 anos. Tenho 5 netos hoje. Eu não consigo imaginar nenhum deles trabalhando, e muito menos se acidentando no trabalho. Então é simples. Se você não consegue enxergar isso, essa exploração, com um neto, com um filho seu, não admita que ela ocorra com os filhos dos outros. Então é uma questão de sensibilidade, de empatia. E para encerrar, então, eu lembro aqui, e fiz isso no artigo também que está lá no livro, o Mário Sérgio Cortella, que nós temos que ter esperança, mas não esperança do verbo esperar, e sim esperança do verbo esperançar. E assim foi dito também pelo Paulo Freire, né? Educador e filósofo brasileiro, pernambucano, nascido em Recife, patrono da nossa educação, queiram ou não queiram, ele é. Esses dias em São Paulo quiseram tirar o nome dele de uma ponte, a justiça não permitiu. Então, Paulo Régios Neves Freire, em sua Pedagogia do Oprimido, sentencia: não é, porém, a esperança um cruzar de braços e esperar. Movo-me na esperança enquanto luto, e se luto com esperança, espero. É isso que nós precisamos fazer. Muito obrigado, foi uma honra estar novamente com vocês. Agradecemos a contribuição valiosa do nosso palestrante, José Roberto Dantas Oliva, e também estamos esperançosos do verbo esperançar, que as sugestões por ele trazidas sejam encaminhadas. Agora, nosso canal de comunicação para mudanças, renovação e esperança será a doutora Fátima. Então, agora nós passamos ao nosso segundo palestrante, o Dr. Olímpio de Sá Sotomayor. É procurador de Justiça do Ministério Público do Paraná. Foi procurador-geral de Justiça do Paraná por 4 mandatos. Presidente da Comissão Estadual de Estudos sobre o Menor, presidente da Associação de Magistrados e Promotores de Justiça da Infância, integrou a diretoria da Associação Brasileira de Magistrados e Promotores de Justiça da Infância e da Juventude e é integrante do Comitê Brasileiro de Juristas pró-Convenção Internacional dos Direitos da Criança, bem como da Seção Brasileira da Defesa das Crianças Internacional, além de prestar assessoria ao Fórum Nacional das Entidades de Defesa das Crianças e Adolescentes. Como se vê, sua larga experiência já diz tudo sobre o seu conhecimento na matéria que hoje debatemos. Tem a palavra, doutor Olímpio. Eu vi ontem, na imundície do pátio, um bicho catando comida entre detritos. Quando encontrava alguma coisa, nem cheirava. Engolia vorazmente. O bicho não era um cão, o bicho não era um gato, o bicho não era um rato. O bicho, meu Deus, era uma criança. Uma bandeira, o lixo adaptado. Meus cumprimentos a todos e a todas que participam desse evento de cidadania do Tribunal Regional do Trabalho, da 9ª Região. Minhas saudações especiais à nossa presidente da mesa, minha querida amiga, a desembargadora Rosemary, e também ao José Roberto Oliva, que nos brindou com uma excelente proposta, não só uma excelente palestra, como uma excelente proposta. Eu peço licença para fazer 2 registros iniciais de caráter afetivo. O
primeiro para dizer da minha satisfação de retornar a Foz do Iguaçu. O meu avô, Olímpio de Sá Sotomayor, em 1914, deslocou-se de Curitiba para Foz do Iguaçu para instalar aqui a coletoria estadual. E meu pai, portanto, que nasceu em 1916, é filho de Foz do Iguaçu. E a lembrança, né, essas memórias afetivas, eu me lembro muito do meu pai. Meu pai fumava cachimbo. Então, ele, volta e meia, meu filho, precisamos ir a Foz do Iguaçu comprar o fumo de cachimbo. Ele fumava lá, o fumo dele certamente em Curitiba, né? Mas ele se deslocava para Foz do Iguaçu para vir aqui comprar o fumo, enfim, pelo apreço, né? Pelo carinho que ele mantinha com essa cidade. E eu vir para cá traz-me a lembrança, então, o meu avô, o meu pai. Outro registro, aproveitando a presença do caro Luciano, é de dizer o quanto o professor Luiz Fernando Coelho foi importante para a minha atuação profissional. Não só para a minha formação jurídica, teórica, mas para a minha formação profissional. O professor Luiz Fernando foi meu professor de Filosofia do Direito no segundo curso de mestrado da Universidade Federal do Paraná, e com ele eu passei a navegar, né, na teoria crítica do direito, especialmente para formular aquilo que eu tenho como máxima da minha vida profissional, no sentido de que a realidade e a justiça devem estar presentes em todos os momentos da vida do direito. Porque isso nos faz operadores do direito do nosso tempo e do nosso espaço. Porque cuidar da realidade social e buscar transformá-la na perspectiva da justiça nos faz, sim, agentes de transformação social, agentes políticos de transformação social. Eu, portanto, devo muito ao professor Luiz Fernando Coelho. Eu gostaria que o Luciano transmitisse essa mensagem. Eu confesso que eu desconstruí aqui a minha participação no evento daquilo que eu iria falar, porque basicamente aquilo que eu gostaria de dizer já foi anteriormente dito. E eu estou pensando aqui em montar a minha exposição da seguinte maneira. A partir das bandeiras da infância e da juventude. Dizer, né, que a primeira delas é no sentido de que toda criança e adolescente, o lugar de criança e adolescente é na família, né, que a família é a principal agência de socialização do ser humano e é espaço de afeto indispensável para o desenvolvimento sadio das crianças e adolescentes. O segundo, que lugar de criança é na escola. Diz o texto constitucional expressamente que o sistema educacional é o espaço adequado para o desenvolvimento pessoal, capacitação para o trabalho, e eu destaco agora, de preparo para o futuro exercício da cidadania. A partir de um momento, aqui no Estado do Paraná, nós desfraldamos uma outra bandeira que, enfim, felizmente hoje percorre o Brasil todo, no sentido de que lugar de criança é também nos orçamentos públicos. Porque de nada vale o melhor dos discursos a favor das crianças e adolescentes, e todos o fazem, se no momento das leis orçamentárias, a partir dos planos plurianuais, da lei de diretriz orçamentária, do orçamento e da execução do orçamento, não houver a destinação dos recursos necessários para a implementação das políticas necessárias ao atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Eu vou me permitir, eu disse que eu estou velhinho já, né? Eu até enfim, 46 anos em Ministério Público do Estado do Paraná, me permitiu, né? Aliás, eu comecei, quando eu ingressei no Ministério Público, estava em vigor ainda o Código Melo Matos, né? Acho que são poucos que tiveram.
porque o Código de Menores é de 1979, eu ingressei no Ministério Público em 1977. Mas eu queria, rapidamente, até porque isso, de alguma forma, já foi tratado disso, trazer os fatos históricos que nos levaram à construção da regra de ouro para a infância e da juventude, que é o nosso artigo 227 da Constituição Federal. Eu era promotor da Vara de Menores de Curitiba e experimentava a angústia da impotência de não responder, de não poder responder adequadamente à situação concreta das crianças e adolescentes que chegavam, né, que batiam as portas da Vara de Menores. Qual era a crítica absolutamente correta que se fazia à época? Que o Código de Menores, embora se apresentando como legislação tutelar, protecionista, assistencial, o legislador do Código de Menores não havia inscrito os direitos da população infanto-juvenil. Parece estranho, né, que você tenha uma legislação para tratar da infância e juventude e que lá não haja previsão dos direitos dessa população. Aliás, para cumprir com rigor histórico, né, havia um único artigo do Código de Menores prevendo um direito, que era o direito de receber assistência religiosa quando internado numa unidade oficial. Não precisamos discutir o mérito da regra, eu acho que, inclusive, deve se oferecer mesmo essa oportunidade, mas concluir que uma única regra, essa, era absolutamente inapta, insuficiente para o atendimento das situações concretas das crianças e adolescentes e de suas famílias. Então, fazíamos um grande movimento, começamos lá com a Associação de Juízes e Curadores de Menores, olha que nome, né? Curadores de Menores, um nome que eu consegui intervir para retirar da nossa legislação. Eu vou contar um fato, aliás, toda hora eu me lembro de alguma coisa, né? Eu era, então, promotor de justiça da Vara de Menores Infratores. E chegou uma mãe desesperada lá, que o filho dela havia sido apreendido, né? E ela chegou, eu preciso falar com o curandor olímpico. Esse curandor aí, acho que nós precisamos dar uma outra... Não, brincadeira, não foi por isso. Foi porque o curador não identificava que aquela pessoa era um integrante do Ministério Público, né? E que tinha responsabilidade, portanto, profissional de intervenção nas questões. Bom, mas fazíamos, então, a partir dessa associação, a discussão do Código de Menores e a todo momento apontando que era necessário, inclusive, a partir dos ditames da doutrina da proteção integral, a doutrina que deu suporte teórico para o Código de Menores era a doutrina da situação irregular, que previa a intervenção, inclusive, da Justiça de Menores, a partir do reconhecimento que aquele adolescente se encontrava, a criança se encontrava em situação irregular. E a proposta da doutrina da proteção integral, a tese fundamental da doutrina da proteção integral é no sentido de que incumbe à lei assegurar às crianças e adolescentes a possibilidade do exercício dos direitos elementares da cidadania. Então, olha que, né, considerada a doutrina da proteção integral, a legislação brasileira estava completamente, né, em desatenção a essa doutrina que, aliás, foi a que deu suporte teórico para a construção de todos os documentos internacionais da infância e da juventude. As normas de Beijing para a administração da justiça de menores, as regras de READ para adolescente autor de ato infracional, e que deu suporte também para a Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Bom, estamos lá fazendo a crítica, então, ao Código de Menores, quando se instala a Assembleia Nacional Constituinte. Então, nós estamos pretendendo fazer uma alteração da legislação infraconstitucional e, daqui a pouco, surge a oportunidade de intervir na nossa Carta Magna, na nossa lei maior.
E daí, né, o João Batista já fez a menção a isso, 2 milhões de assinaturas numa emenda popular apresentando a proposta do artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar às crianças e adolescentes, com absoluta prioridade, os direitos à vida, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, à saúde, à educação, à profissionalização, ao esporte, enfim, ainda que de forma genérica, mas já no nosso texto constitucional, estavam lá inscritos os direitos da população infanto-juvenil. Faço desde logo uma observação, como regra de interpretação e como princípio, nós sempre utilizamos o princípio do melhor interesse da criança. Isso está também nos documentos internacionais, e inicialmente a regra do 227 contemplava esse princípio. Mas esse princípio, necessário reconhecer, ele tem uma carga subjetiva extraordinária. O que significa o melhor interesse? Eu não vou dizer de que lugar, né? Mas nós tivemos casos em que, enfim, os casos de colocação em família substituta em razão da falta ou carência de recursos materiais dos pais, né? Impedindo o exercício da paternidade e da maternidade porque era pobre. O encaminhamento para as unidades de internação, das FEBEMs da vida, que se proliferaram e que eram, na verdade, depósitos de adolescentes indesejados nas suas comunidades, e, infelizmente, algumas das nossas unidades de internação ainda são assim, mas encaminhavam crianças, né, porque o Código de Menores permitia o encaminhamento de crianças para unidades. Aliás, o Código de Menores tinha uma regra que se referia no rol das situações irregulares, que se referia à situação concreta do adolescente com grave inadaptação familiar ou social. Ter uma inadaptação familiar ou social, eu acho que na síndrome normal da adolescência, né, a ciência reconhece que é algo comum, né? Quantas crianças e adolescentes foram encaminhados por unidade de internação a partir dessa regra? Quer dizer, se encaminhava a internação sem sequer ter havido a prática de um ato infracional. E daí já na Constituição inserida a regra de que as medidas privativas de liberdade devem estar informadas pelos princípios da brevidade, da excepcionalidade e do respeito à condição peculiar de pessoas em desenvolvimento. Teve que fazer uma regra constitucional para impedir o absurdo. Enfim, teve um caso, eu não ia contar, fiquei em dúvida, fui, retrocedi, agora eu vou. Tivemos um caso de um juiz que, por ter havido a prática de furto, mandou raspar a cabeça dos adolescentes, pôs uma placa "Eu sou ladrão" e fez desfilar pela cidade. E perguntado como é que ele teria... Depois ele foi afastado e tal, enfim, houve a resposta adequada a esse tipo de absurdo. Mas não, mas isso atende aos interesses, ao superior interesse dessas crianças, porque depois disso, certamente, nunca mais vão praticar. Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso é que a análise do que significa o superior interesse da criança, né, é extremamente subjetiva e, portanto, a substituição desse princípio pelo princípio da prioridade absoluta, objetivo, para a infância e a juventude, para o asseguramento dos direitos da criança e do adolescente. Bom, promulgada a Constituição, o passo seguinte foi, então, né, a formulação de um texto infraconstitucional adequado à realidade estabelecida a realidade jurídica estabelecida pela Constituição, levando em conta especialmente que agora era necessário estabelecer a maneira
pela qual se daria cumprimento ao comando constitucional de assegurar às crianças e adolescentes o exercício daqueles direitos fundamentais, e daí a elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu tive a oportunidade de colaborar na elaboração do Estatuto, mas lembro que o Estatuto, o texto encaminhado à Câmara dos Deputados, percorreu o Brasil todo. Foi uma discussão em todos os lugares, com especialmente a participação significativa dos movimentos sociais. O Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, a Pastoral do Menor, o Fórum DCA, o Fórum das Entidades de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, enfim, a Sociedade Paranaense, a Sociedade Brasileira de Pediatria, os conselhos, né, de psicologia, foi uma discussão, assim, enquanto do Código de Menores, né, o Alírio Cavalieri, que consta ter sido o autor do Código de Menores, se vangloriava dizendo que na época da ditadura militar, não se alterou uma vírgula da proposta, nós dizemos exatamente o contrário, né? Do primeiro esboço do Estatuto, para essa discussão no Brasil todo, houve inúmeras alterações que foram agregadas ao texto e que, na época, né, eram 4 textos propondo o que seria, então, a adaptação da legislação brasileira à Constituição. A opção foi pelo texto que acabou, então, se transformando no Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto, eu estou caminhando para o ponto que eu quero chegar, mas só eu acho que é importante se compreender essa história toda, né? Então, o Estatuto tem 2 pilastras básicas. Uma, no sentido de explicitar, nós vamos ver lá no livro 1º do Estatuto, o rol dos direitos fundamentais da população infanto-juvenil e a indicação pelo legislador de maneira a explicitar, a pormenorizar, a detalhar como é que se exercita esses direitos que foram genericamente prometidos no texto constitucional, além de que, né, outros mecanismos para buscar a sua implementação quando o poder público deixa, né, de cumprir com o seu dever institucional e indelegável de asseguramento dos direitos da população infanto-juvenil, e aí o destaque para a Justiça da Infância e da Juventude. Os mais antigos, né, acho que lembram da época que as pessoas, né, homem comum, com alguma dificuldade com o seu filho, diziam: eu vou entregar meu filho ao juiz. Né, com aquela ideia que, levando lá, estaria... E o juiz, né, por falta da legislação, por falta de regras jurídicas que pudessem fazer com que, na prestação da tutela jurisdicional, ele exigisse que o Estado, né, o Estado geral, o poder público, cumprisse com esse dever de asseguramento de direitos, o juiz, de um lado, mandava internar nas FEBEMs, de outro lado, destituía do poder familiar para a colocação em família substituta. Bem, o papel extraordinário de importância, né, agora da Justiça da Infância e da Juventude, que pode decidir não só os casos individuais, mas também pode decidir sobre os casos relativos aos interesses coletivos e difusos da infância e da juventude. Quer dizer, com uma única decisão, atender os interesses de centenas e milhares, às vezes, de milhões de crianças e adolescentes. E, nesse contexto, o Ministério Público, com o dever institucional de atuar para o fim de, seja na esfera administrativa ou judicial, propor as medidas para a garantia dos direitos da criança e do adolescente, além de que o legislador ainda vai estabelecer regras de infrações administrativas e de figuras típicas penais para a punição daqueles que não cumprem a legislação. Essa é a pilastra. Mas eu quero falar mais da outra que consiste na proposta de uma nova política de atendimento à infância e à juventude. A política até então era traçada, delineada por um órgão federal, FUNABEM, depois CBIA, que elaborava uma política para ser desenvolvida
por todos os municípios brasileiros, de forma linear em todos os municípios brasileiros, sem levar em consideração o óbvio, né, de que cada município possui uma realidade diferente. E que, portanto, o necessário é fazer o diagnóstico da situação da infância e da juventude em cada localidade, e, a partir desse diagnóstico, a formulação de uma política consequente. O legislador do Estatuto, então, vai prever a criação dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente. Aliás, o texto constitucional, na parte da infância e da juventude, já fazia remissão ao artigo 204, inciso 2º da Constituição Federal, que estabelecia a obrigatória participação da população, através de suas entidades representativas, na formulação das políticas públicas e no controle das ações governamentais em todos os níveis. O legislador do Estatuto, então, prevê os conselhos de direito enquanto espaços deliberativos da política de atendimento à infância e à juventude, né? Não são espaços opinativos, não são espaços para dar palpites na área da infância, e sim para formular a política municipal, estadual ou nacional da infância e da juventude, e que esses conselhos devem, para responder à proposta de democracia participativa, lá do parágrafo único do artigo 1º, né, de que todo o poder emana do povo, que o exercerá através dos seus representantes eleitos, ou diretamente nos termos dessa Constituição, enquanto espaço de democracia participativa, os conselhos têm composição paritária entre os representantes de órgãos públicos com atuação na área da infância e em igual número com representantes das entidades da sociedade civil organizada que atuam no atendimento ou na defesa dos direitos da criança e do adolescente. É sobre isso que eu quero falar aqui. É sobre os conselhos dos direitos da criança e do adolescente e uma política para atendimento dos direitos da criança e do adolescente, inclusive no que tange à proibição do trabalho infantil e a aprendizagem, a iniciação profissional, o ingresso adequado do adolescente no mercado formal de trabalho. Eu quero trazer aqui, então, para a nossa reflexão, um caso concreto, e a partir dele a gente pode raciocinar, né, nessa possibilidade, na possibilidade de intervenção. O caso concreto é de Santos. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deliberou no sentido da necessidade da existência de um programa para atendimento de crianças e adolescentes dependentes de álcool e droga. Deliberou nesse sentido, comunicou ao Executivo que, no momento da elaboração do orçamento, não fez a previsão dos recursos necessários para a implementação do programa. Houve a comunicação ao Ministério Público, o Ministério Público ingressou com uma ação civil com o objetivo de que se determinar a obrigação de fazer, por parte do município, de prever os recursos para este programa deliberado pelo Conselho de Direitos. O juiz da Infância e da Juventude julgou procedente a ação civil pública e houve recurso ao Tribunal de Justiça de São Paulo. O Tribunal de Justiça de São Paulo, reexaminando a matéria, reforma a sentença. Usa como argumento a teoria da reserva do possível, e que em muitos casos a gente acaba encontrando, né, como justificativa para atos discricionários por parte do administrador, no sentido de que, bom, como ele foi eleito para a implementação de políticas públicas, o administrador faz o juízo de conveniência e oportunidade quanto a implementar esta ou aquela política pública, já que ele não pode implementar todas as políticas públicas. Interessante porque essa teoria da reserva do possível advém da Alemanha, quando o Tribunal Constitucional alemão
decidiu um caso concreto que era a obrigatoriedade de se garantir acesso ao ensino universitário gratuito para todos. E a conclusão, aliás, hoje já alterada pela Corte Constitucional Alemã, a conclusão naquela época foi sim, não, melhor, foi de que não seria exigível do poder público a garantia de acesso à universidade para todos diante dessa teoria da reserva do possível, né? Porque não seria possível implementar todos os direitos e esse estaria num patamar de não exigibilidade. Eu faço o registro de que, posteriormente, revendo essa decisão, a Corte Superior alterou para dizer que sim, o poder público tem a obrigação de garantir acesso ao ensino superior gratuito para todos. Mas aqui no Brasil se utiliza essa teoria, inclusive em relação àqueles direitos fundamentais, aqueles que dizem respeito à dignidade da pessoa humana. Nós não estamos falando de acesso ao ensino superior, né? A gente trata desses direitos elementares, da saúde, da educação e tal, e não raras vezes se usa da teoria da reserva do possível para tentar justificar a possibilidade do administrador público não garantir esses direitos, inclusive aqueles que estão constitucionalmente previstos. Mas, aí que nós vamos invocar, ou para o julgamento deste caso concreto, se invocou o artigo 227 e o princípio da prioridade absoluta. Para aquilo que nos interessa aqui, o princípio da prioridade absoluta, na sua essência, significa preferência na formulação e na execução de políticas públicas e destinação privilegiada de recursos. A decisão desse caso concreto teve como relatora a ministra Eliana Calmon. E a ementa do julgado diz o seguinte, que a política deliberada pelo Conselho dos Direitos vincula o administrador, que é obrigado a canalizar os recursos necessários para a implementação dos programas e ações que foram decididos, que foram deliberados pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. Enfim, podemos fazer uma revolução no país a partir do funcionamento adequado dos Conselhos dos Direitos, da existência de um diagnóstico correto sobre a situação da infância em cada localidade e a formulação de uma política consequente para o atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Nessa decisão, eu destaco ainda, está lá inserido o raciocínio de que o administrador não pode implementar uma política não preferencial enquanto houver necessidade de implementar a política relativa à infância e à juventude, que tem, como diz o texto constitucional, prioridade absoluta. Eu vi um rol, né, e eu acho que está correto, eu gostei da Fátima, né, já demonstra que estão preocupados lá com... Né, fez um rol de propostas que devem ser transformadas em políticas públicas e que devem ser transformadas em políticas públicas lá a partir dos municípios. Nós temos uma regra constitucional também que tratou da descentralização política administrativa com a consequente municipalização das ações, né? Então, acho que é a partir do município mesmo, embora as regras gerais, né, do CONAN... eu esqueci de dizer que eu já fiz parte do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, aqui do Paraná, e já fiz parte do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, sempre representando a sociedade civil, né, pela nossa Associação de Juízes e Promotores de Justiça da Infância e da Juventude. Enfim, então, a minha sugestão, né, é de que os nossos esforços para cuidar da infância e da juventude se direcione também no sentido de haver o funcionamento adequado dos conselhos dos direitos da criança e do adolescente. Intervir para que seja feito o diagnóstico. Nós
conseguimos aqui no estado do Paraná um termo de cooperação envolvendo as universidades estaduais, que ao mesmo tempo que criaram núcleos de defesa dos direitos da criança e do adolescente nas faculdades de direito, para atendimento, para assistência judiciária às crianças e adolescentes, em todos os aspectos, inclusive no caso em que se atribui a prática de ato infracional ao adolescente, ao mesmo tempo que você faz esse atendimento, também lá está prevista, né, e daí o conjunto do saber produzido nas universidades, auxiliando no sentido de fazer o diagnóstico da situação da infância. Eu acho que é por aí, né? Tendo o diagnóstico adequado, a gente avança no sentido de ter uma política consequente e, na sequência, né, se não houver o cumprimento espontâneo por parte do administrador daquilo que foi deliberado, com a propositura, então, como passa-se a requerer a prestação da tutela jurisdicional para que se garanta aqueles direitos. Nesse contexto que nós estamos tratando, eu destacaria, por exemplo, né, a questão da creche. Eu não tenho dúvida, foi falado de meritocracia, né, com muita propriedade, existe a possibilidade de fazer juízo de mérito para aquele que, desde o nascimento, né, tem um tratamento desprivilegiado, desigual. E eu não tenho dúvida em dizer que nós temos que começar com a garantia prevista constitucionalmente do acesso à creche para as crianças de 0 a 3 anos. Porque a creche no Brasil, para a realidade do Brasil, não é só, enfim, aquele espaço onde das janelas de oportunidade para a evolução, para a introjeção de valores éticos. Não, aqui no Brasil é também para nutrir as crianças e adolescentes, para dar assistência médica e dar nutrição. Não esqueçamos que nós estamos num país que tem 33 milhões de pessoas passando fome, que tem 125 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. Então, vamos cuidar da nossa infância, vamos assegurar, vamos fazer com que os conselhos de direito deliberem sobre a criação e funcionamento das creches, para que todas as... Para além do que ela significa também na perspectiva de permitir o trabalho da mãe, que também é relevante, né? Nós queremos que as mulheres participem da construção dessa nova sociedade, né? Melhor, mais justa, mas, além disso, vamos lá atender. Assim, eu inúmeras vezes atendi os adolescentes autores de ato infracional, eu fiquei 3 anos nessa promotoria, adolescentes que apresentavam visíveis sinais de lesão cerebrais irreversíveis, decorrentes da subnutrição, da desnutrição. Então, a primeira sugestão que eu faria é enfim, garantir às crianças e adolescentes acesso à creche. Eu falei da família, né? Aqui do Paraná, nós encaminhamos para a proposta do Estatuto da Criança e do Adolescente uma regra no sentido de que a falta ou carência de recursos materiais não pode, por si só, justificar a destituição do poder familiar. Que nessas hipóteses, a criança ou o adolescente devem permanecer na família de origem e a família encaminhada a programas oficiais de auxílio, né, que foi para impedir aquela prática odiosa de impedir a maternidade e a paternidade das famílias empobrecidas e despossuídas, como se elas fossem culpadas pela condição que elas experimentam. Quer dizer, o mesmo Estado que não socorre essas famílias, ainda pune no sentido de impedir. Aliás, eu faço a observação, né, o raciocínio mais perverso existente na realidade brasileira é aquele de querer responsabilizar os marginalizados pela própria marginalidade. É como se as pessoas tivessem feito opção voluntária por viver à margem dos benefícios produzidos pela sociedade. Por isso mesmo, elas são responsáveis pela situação de infortúnio, de distanciamento de direitos que experimentam. Assim a população em situação de rua, assim o movimento dos trabalhadores sem terra, assim é o conjunto
né, daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Eu me refiro a isso porque há previsão no Estatuto de programas oficiais de auxílio às famílias. Quando nós pensamos no trabalho infantil, nós já sabemos que essa criança possivelmente não teve acesso à creche e não ingressou de forma adequada no ensino fundamental, na pré-escola e depois no ensino fundamental. E, na sequência, nós vamos identificar o fato de que, como regra, a sua família está exatamente nessa condição de requerer programas oficiais de auxílio. É atendendo a família, né? Quer dizer, as crianças e adolescentes não são seres que param isolados na realidade social. Todos eles integram uma família, uma comunidade, enfim, promover socialmente as crianças e adolescentes vai significar, muitas vezes, ou quase todas as vezes, promover socialmente a sua família e, portanto, no rol das políticas públicas, nós temos que inserir. Seria bom se tivesse a renda mínima cidadã já decidida, né? Que no Brasil eu digo que tem leis que pegam e que não pegam. Tem leis que interessam aos grupos hegemônicos, detentores do poder político, econômico, essas todas pegam. Né? Publicou no Diário Oficial, o advogado põe embaixo do braço, vai exigir do poder público o cumprimento daquela legislação. As leis que são de interesse geral da população, aquelas que têm conteúdo genuinamente democrático, essas, infelizmente, são aquelas que não pegam na realidade brasileira, mas, enfim, seria bom se nós implementassem aquilo que já é lei, né, prevendo a renda básica cidadã, para que as famílias pudessem dar atendimento à sua família, até o ponto em que ele possa concluir daí o ensino fundamental. Parece que agora está se prevendo, né, o repasse de um recurso para essa faixa etária também, além do Bolsa Família. Bom, então, esse é um ponto que eu gostaria de trazer também à reflexão. Nós precisamos ver implementados esses programas de auxílio às famílias. Em relação à educação, lembrar que a regra é para garantir não só o ingresso, mas também a permanência e o sucesso no sistema educacional. Em relação à permanência, a importância da intervenção, já foi falado aqui também, dos conselhos tutelares. Nós precisamos trabalhar mais com os conselhos tutelares, que foram criados exatamente com o objetivo de poder atender de maneira imediata, emergencial, as crianças e adolescentes que se encontram em situação de risco pessoal, familiar, social. E, nessa questão, né, o sistema educacional precisa comunicar ao conselho tutelar os casos de evasão escolar, os casos de faltas, né, injustificadas, para que a gente não permita a evasão escolar. Porque não basta, portanto, assegurar o ingresso, tem que assegurar a permanência, e não raras vezes a evasão escolar está acompanhada do trabalho infantil, do trabalho inapropriado de crianças e adolescentes. Tudo que você falou aqui, né, se disse do ensino integral, tudo o que você falou aqui diz respeito a políticas públicas. E por isso a minha ideia de trazer a minha contribuição, né, a esse evento, exatamente nesse sentido, né, de pensarmos em intervir junto aos conselhos tutelares para que haja formulação. Imagine a hora que a desembargadora Rosemary for visitar um conselho dos direitos da criança e do adolescente de Foz do Iguaçu, sugerindo que haja previsão por lei no sentido do exercício do direito da aprendizagem por adolescentes. Na hora, o prefeito, avisa o prefeito que ela está indo fazer isso. No outro dia, eu estou vendo a Mariane aqui, a quem eu rendo minhas homenagens, né, de tantos anos, trabalhando nesse campo, com dedicação e com competência. A Mariane e eu, há
desculpe, Mariana, eu vou ter que falar o tempo, quase 20 anos atrás, nós interviemos para que no estado do Paraná houvesse uma lei prevendo, acho que eram 750 vagas na administração direta e indireta para adolescentes que cumpriram medida socioeducativa ou que tivesse sido beneficiado com remissão. Isso, né? Podíamos ter essa mesma regra em todos os municípios. Claro que nós precisamos aumentar o número, né, de adolescentes, mas ter em todos os municípios, né? Enfim, pena que a Fátima não está aí, mas eu me lembro bem que ela pôs um rol lá de umas 30 políticas públicas, né? E a gente tem que entrar no contexto dessa proposta do Estatuto da Criança e do Adolescente, da formulação das políticas pelos municípios, pelos estados e pela União. Eu percebi que nós não temos debate depois, né? Mas, enfim, eu acho que mais ou menos o que eu queria falar está aí, né, destacando esse fato da nossa intervenção junto ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. Quando o José Oliva se referiu dos filhos dele, dos filhos dos outros, eu me lembrei, né? Em 46 anos a gente tem muita história, né, para contar. Eu me lembrei de uma vez que nós fomos a uma favela de Curitiba, a Vila Pinto. Hoje até mudaram o nome, é Vila Torres. Nós fomos a convite do Movimento de Defesa do Favelado para falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. E, enfim, passamos um domingo lá tratando do tema do Estatuto. Com a ideia de que, como regra, né, aqueles que mais poderiam se beneficiar do Estatuto para assegurar direitos da sua família, dos seus filhos, tem aversão ao Estatuto. Aliás, infelizmente, tem muita gente que tem aversão ao Estatuto da Criança e do Adolescente, sem conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Fazem um discurso absurdo de que não, mas agora é uma legislação de primeiro mundo para ser aplicada num país que está em desenvolvimento como o nosso e tal. Né? Como se lá na Suécia, na Suíça, na Dinamarca, fosse necessária uma lei para dizer que criança tem direito à educação, ou que criança tem direito à saúde. Né? Nos países desenvolvidos, o Estado já cumpre com esse papel institucional indelegável de asseguramento de direitos e promoção social. O Estatuto é absolutamente adequado, como quer o professor Coelho, à realidade social brasileira, nessa perspectiva de fazer justiça à população infanto-juvenil. Enfim, nós fomos lá exatamente porque as pessoas da favela conhecessem o Estatuto, soubessem do que ele tratava. Passamos a tarde lá. E ao término da nossa reunião, aproximou-se de mim uma senhora, depois fiquei sabendo, o nome dela é Dona Sebastiana, com o biotipo dessas que a gente ainda, infelizmente, encontra na realidade de Curitiba, que se pretende cidade bela e justa, capital ecológica, sei lá, né, que vive empurrando carrinhos de papelão e de desilusão. E a Dona Sebastiana disse para mim: doutor Olímpio, agora entendi esse tal do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele diz que é para a gente querer para os filhos dos outros o mesmo bem que a gente quer para os nossos filhos. Puxa vida, não tem definição melhor para o Estatuto da Criança e do Adolescente nessa perspectiva da universalidade dos direitos. Ou seja, de que todas as crianças e adolescentes possam exercitar direitos que parte da população infanto-juvenil já exercita. Então, quando você fala do mito, quantas vezes eu fui no evento, daqui a pouco, não, mas eu quero deixar o meu testemunho aqui, porque eu trabalho desde os 10 anos e agora sou, enfim. Que é a exceção, que é a absoluta exceção da regra, que é que quem trabalha a partir dos 8, 10 anos, acaba lá no contexto do desempregado, do subempregado, dos que passam fome.
né? Então, vale para nós o pensamento da dona Sebastiana, né? Nós desenvolvermos um sentimento de solidariedade, de fraternidade capaz de nos impulsionar a querer para os filhos dos outros o mesmo bem que a gente quer para os nossos filhos. E, com certeza, como foi bem dito pelo Oliva, nenhum de nós quer seu filho, né, no trabalho infantil, ou num trabalho insalubre, penoso, perigoso, né, noturno, enfim. É isso. Eu vou terminar com a leitura de um poema. Estou vendo a Flávia lá, ó, escondidinha ali atrás. De um poema que é de autoria. Eu falei da Flávia porque ela conhece lá a chácara. Nós estivemos juntos várias vezes lá na chácara dos Meninos de Quatro Pinheiros, em Mandirituba, que atende crianças e adolescentes de rua de Curitiba. Nós vivemos um momento lá em Curitiba que todo canto tinha crianças, né, embaixo das marquises e tal. E a prática que pretendia responder àquela situação era a prática do camburão social, né? O policial com seu olho clínico de enxergar a condição econômica das crianças e adolescentes que se encontravam na rua e as que fossem com aparência, né, de pobre, de mal vestidas, negros e tal, presos, levados para a delegacia dita de proteção ao menor e depois, dali uns dias, colocado em liberdade para novamente... E o Fernando, que é lá da Chácara de Quatro Pinheiros, começou a desenvolver uma outra proposta que depois foi acolhida, inclusive, pelos órgãos públicos, né, institucionais, que era de aproximação, de fazer abordagem adequada com as crianças e adolescentes. E, enfim, né, criando um vínculo, criando confiança. Convidavam daí as crianças e adolescentes para conhecer a chácara lá de Quatro Pinheiros, passavam um final de semana, enfim, né, atendeu centenas de crianças e adolescentes, muitos deles agora que a gente encontra já no curso superior, tem muito psicólogo, muito da área de direito, enfim. E esses meninos, então, que tinham a sua cidadania resgatada com o trabalho lá da chácara, passaram enfim, com a ideia de não continuarem como meras vítimas de uma sociedade injusta, com estruturas sociais injustas estabelecidas no país, eles começaram a atuar como agentes modificadores dessa mesma realidade. E eles escreveram música, eles encenavam peças teatrais e faziam poemas. Então, se eu comecei com Manuel Bandeira, eu vou pedir licença para terminar com um poema que é lá dos Meninos de Quatro Pinheiros e que expressa bem tudo isso que nós tratamos hoje, né? E a perspectiva de modificação, porque a proposta aqui do poema é a proposta da igualdade. Diz o poema: nós também queremos viver, nós também amamos a vida. Para vocês, escola. Para nós, pedir esmola. Para vocês, academia. Para nós, delegacia. Para vocês, forró. Para nós, mocó. Para vocês, Coca-Cola. Para nós, cheirar cola. Para vocês, avião. Para nós, camburão. Para vocês, vida bela. Para nós, viver na favela. Para vocês, televisão. Para nós, valetão. Para vocês, piscina. Para nós, chacina. Para vocês, muita emoção. Para nós, catar papelão. Para vocês, conhecer a lua. Para nós, morar na rua. Para vocês, está bom, felicidade. Mas para nós, igualdade. Nós também queremos viver, nós também amamos a vida. Obrigado. Nós também podemos dar oportunidade para redirecionar nossa demanda que se dirigia diretamente ao prefeito. Agora estaremos
dos conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente, para que eles deliberem acerca das políticas públicas, conferindo prioridade absoluta às crianças, porque já temos a opinião da nossa inesquecível corregedora Eliana Calmon, que determinou estar vinculado à administradora à deliberação do Conselho. Então, me comprometo desde logo, como sugerido por Vossa Excelência, a começar pelos conselhos. Aí tenho certeza que os prefeitos já não mais hesitarão em instituir políticas públicas, notadamente a escola em tempo integral para a criança com educação de qualidade, qualificando bem seus professores. É assim que faremos. E agora... Agora, a doutora Rosemarie faz a entrega dos certificados aos nossos palestrantes da tarde, registrando sua participação em nosso seminário e também os premiando com a reprodução da obra do artista plástico Rogério Dias, a nossa araucária cercada pelas gralhas azuis. Renovamos o convite aos associados da Matra 9 para a reunião que ocorrerá às 17 horas no Salão Marfim 4. Eu gostaria de agradecer a inestimável colaboração dos meus assessores, Williams e Angélica, porque não se afastam da jurisdição e fazem esse trabalho voluntário. Então, a eles, por essa iniciativa que dá a parcela deles para o combate ao trabalho infantil, os nossos aplausos. Com a permissão da desembargadora Rosemarie, eu quero também fazer um registro em minha homenagem. Ela me recebeu quando eu cheguei aqui, me recebeu muito bem da outra vez que estive aqui. É uma estudiosa do tema, do gabinete da desembargadora Rosemarie, a Angélica. Angélica, você certamente é orgulho da 9ª região e de todo o estado do Paraná. E o gabinete da desembargadora é composto por... E o gabinete da desembargadora é composto por servidores da mais alta qualidade, né? Tem o Williams ali também, enfim, vários. É isso. Obrigado.